Como e por que os políticos estão escondendo o aquecimento global? Você acredita em aquecimento global? Nós, da Democracia Direta, queremos mostrar a vocês como e por que os políticos estão negando esse aquecimento global do planeta. É muito grave, mas as revistas, os jornais e principalmente as emissoras de TV estão dando atenção a pessoas sem autoridade alguma para falar sobre aquecimento global. No mundo científico, quando alguém quer provar alguma coisa, procura os periódicos científicos, que são revistas especializadas onde uma equipe de outros cientistas verifica a consistência de cada matéria publicada, recusando a publicação quando as contas não batem. É difícil expor para vocês toda a indignação que sentimos e a gravidade do que estão fazendo, mas as TVs, toda a mídia estão convidando para entrevistas, como as do Jô Soares, pessoas que se dizem cientistas, mas que não têm um único trabalho publicado nos periódicos científicos que sustentem suas alegações, o que vem a ser um absurdo. Aliás, não existe nenhum trabalho publicado nessas revistas especializadas dizendo que o planeta não está aquecendo e que isso não é fruto da atividade humana. Ou seja, estão invertendo os papéis, pois cientistas, quando querem provar algo, procuram os periódicos científicos. Humoristas, quando querem provar algo, procuram outros humoristas. É alarmante, mas recentemente foram interceptados e-mails de uma associação americana que revelam políticos despejando milhões de dólares nas mãos de cientistas para que criem matérias negando o aquecimento global, sem exigir o rigor de que sejam publicadas em periódicos científicos. Ou seja, estão contratando pessoas que se autodenominam cientistas apenas para fazer propaganda de seus próprios interesses. São, em sua maioria, indústrias petroleiras e grandes poluidores que estão envolvidos. Aqui no Brasil, o lobby também é poderoso e conseguiu aprovar o novo Código Florestal e a construção da usina de Belo Monte, porque através disso obterão maiores lucros para si. Com o fim do sistema capitalista tradicional, onde o capital era protegido e privilegiado na sociedade, os detentores do poder, os operadores do mercado, conseguiram acumular tantas riquezas e poder que hoje conseguem comprar praticamente tudo e todos, com recursos da ordem de trilhões de dólares. Capital são os meios utilizados para se produzir e distribuir os bens na sociedade. Eles foram deixados para trás e os próprios capitalistas estão sendo sufocados pelo setor que assumiu o controle da economia dos países no mundo inteiro, a especulação financeira, algo que não produz nada e não pode ser considerado capital. Essa distorção permite que a ditadura do mercado, como é chamada na Espanha, corrompa os políticos que passam a trabalhar como seus empregados, pouco se importando com assuntos como educação, saúde, segurança, meio ambiente, etc. Eles passaram assim a tomar todas as decisões dos governos pelo mundo, e como o que lhes interessa é apenas o lucro, passam por cima de nossos interesses sem se preocupar com as consequências que são amenizadas pelas TVs e por toda a mídia. Por isso defendemos a democracia direta como única forma de nos defendermos deles e poder lutar por um mundo melhor. Na democracia direta, o povo pode propor e votar as leis diretamente, além de derrubar as que não interessam. Isso se faz com a própria população convocando plebiscitos e referendo. Com o referendo, derrubaríamos o novo Código Florestal. Com plebiscitos, poderíamos questionar cada hidrelétrica que eles fossem construir na Amazônia. Como ninguém pode comprar toda a população, poderíamos dizer que o povo em seu conjunto é absolutamente incorruptível e o único poder capaz de conduzir o mundo de forma harmônica, justa e em paz. Se vocês acham pouco, se julgam normal o que está acontecendo, reparem na dimensão que a coisa está tomando.
Eles simplesmente esconderam de nós a maior manifestação popular desde as diretas já, que ocorreu em defesa do meio ambiente durante a Rio+20 e colocou cerca de 100 mil pessoas na rua. Observem agora atentamente o que eles precisam esconder do povo a todo custo. Reflitam, estudem, pesquisem, desconfiem, atualizem-se, entrem nos links deixados no vídeo. E se eles decidiram lá em cima que o mundo deve ser menos populoso, como entrará você e sua família em mais essa empreitada dos nossos donos do mercado? Qual será seu papel nesse novo plano? Acho que o mínimo que podemos fazer é exigir informações oficiais e seguras, e isso é possível através da abertura de um amplo debate nacional num processo de plebiscito ou de referendo. Contra dados científicos não há argumentos. A temperatura da Terra é medida por várias agências meteorológicas do mundo inteiro, com equipes de cientistas sérios que dedicam a vida pela ciência. São muitos países envolvidos, de todos os continentes. Não há como negar. Algo diferente está acontecendo. A seguir, vocês verão uma experiência que qualquer um pode fazer em casa, desde que acompanhado por pessoas adultas, além de várias fotos e gráficos construídos a partir dos dados coletados por esses cientistas. A experiência vai mostrar a vocês que antes do mundo esquentar para valer, a gente primeiro vai ficar vendo o gelo derreter. Isso acontece porque o gelo precisa de energia para derreter. Ela vem de fontes como principalmente o Sol, retendo-se na atmosfera pelo efeito estufa através de gases como o CO2. A lógica é muito simples. Enquanto estivermos gastando essa energia para derreter o gelo, ela quase não esquentará a água dos oceanos, que recobrem 70% da superfície do planeta e são as principais responsáveis pela determinação de nossa temperatura. O problema é que depois que o gelo derreter significativamente, o impacto dessa energia no aquecimento global será imenso, podendo ultrapassar até as previsões mais pessimistas. Vamos agora à experiência. Olá, estamos aqui para fazer a experiência recomendada pelo grupo Democracia Direta Já, onde simularemos o efeito que os icebergs dos oceanos fazem sobre a água. Vocês podem observar aqui, a gente tem duas formas exatamente do mesmo tamanho, do mesmo material, e elas estão dividindo o mesmo bico do fogão. Reparem que também estão bem centralizadas nesse bico de fogão. Agora, para simular a água dos oceanos, nós vamos encher um copo d'água até que ele quase transborde. E vamos colocar numa das formas. Vamos fazer o mesmo. E colocar aqui na outra forma. De modo que você vai ter as duas formas
com o mesmo tanto d'água, dividindo o mesmo bico do fogão. Qual vai ser a diferença de uma para outra? Agora é que vem o truque da experiência. Uma delas tem gelo e a outra não. Então, agora a gente acende o fogo. Reparem como as chamas se dividem certinho entre as duas bandejas. O difícil é manter esses icebergs parados, mas tudo bem. A gente vai tentar. Porque o efeito que o gelo faz aqui sobre a água, o efeito que esse gelo aqui está fazendo sobre a água, em relação a essa que está sem gelo, é o mesmo que acontece com os icebergs que boiam nos oceanos com relação à água do mar. E isso é muito importante para o planeta, porque a gente não pode esquecer de uma coisa: 70% da superfície da Terra é formada por água. Então a temperatura da água é determinante para a temperatura global. O que acontece com a água dos oceanos, para você ter uma ideia, é o que provoca o efeito El Niño, que dá cheias aqui no sul e seca no nordeste do país. A gente aqui vai ver acontecer na nossa frente uma propriedade da matéria. Isso é uma propriedade de transmissão de calor. A maior parte do aquecimento desse bico de fogão, que equivaleria ao efeito estufa da Terra, a maior parte da energia dele vai direto para o gelo. Ela não fica concentrada na água, ele primeiro derrete o gelo. Então, o que acontece no planeta Terra? Enquanto o gelo que tem nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul, estiver boiando sobre a água, ele vai estar absorvendo a maior parte da energia do aquecimento global. E a gente praticamente não vai sentir os efeitos desse aquecimento. A gente faz assim, para simular a corrente marítima. É bom dar uma circulada nessa água também. Vocês reparem que aqui, onde tem o gelo, está tranquilo. Você põe a mão, ó, é tranquilo. Ó. E aqui já está começando a borbulhar. Aqui já não dá mais para pôr a mão. Ó. Enquanto a bandeja do lado direito já está borbulhando, a outra está tranquila. Ó. E o gelo lá. Esse gelo aqui, ele equivale ao gelo do polo. Só que ele absorve a energia de todo o oceano. A energia vinda do calor, que no caso seria o efeito estufa, ela vai para o gelo. O gelo absorve ela. Somente depois que derreter todo o gelo do Polo Norte e do Polo Sul, é que a água vai aquecer para valer. Dá uma olhada aqui do lado, aonde não tem gelo na água. Não dá para pôr a mão aqui. Eu não ponho a mão aqui porque queima. Enquanto desse lado aqui, ó, tá tranquilo, ó. Tá tranquilo, ó. Desse lado aqui não dá para pôr a mão. Aqui você coloca tranquilo. Desse lado não dá para pôr. Então é um absurdo o que a gente está vendo acontecer no mundo político. Porque eles estão totalmente despreocupados com as geleiras do Polo Norte e do Polo Sul. Olha, aqui já faz
muito tempo que está fervendo. Do lado de cá, vocês podem ver, ainda está estabilizada a água. Ainda tem um pouquinho de gelo lá no fundo. Olha, aqui assim. Ainda tem um pouquinho de gelo. Você coloca a mão na água, tranquilo. Aqui não dá para pôr a mão. Ferveu. A água já está fervendo desse lado, vocês estão vendo ali borbulhando. Ela borbulha 100 graus. E aqui, tranquilo. Somente depois que esse gelo derreter completamente é que ela vai começar a absorver totalmente a energia do bico. Então, isso é muito preocupante pelo seguinte: é uma coisa pouco divulgada na TV, nos jornais. Ó, vamos desligar o fogo aqui, mas vocês vão ficar estarrecidos com isso. Vejam aqui a foto do planeta Terra tirada no mesmo mês, 1979, 2007. Reparem aqui como perdeu praticamente toda essa parte aqui do Polo Norte. Olha ali. Gente, olha como está o Polo Norte em 2010. O que nós estamos esperando? Depois que todo o gelo for perdido, não tem mais o que fazer. E o que é mais agravante de tudo é o seguinte: a época que aconteceu tudo isso aqui. Esse é o maior absurdo. Por quê? Isso aqui é um gráfico do ciclo solar. Vocês reparem que ele vai subindo e diminuindo, subindo e diminuindo. Isso ao longo dos anos. Esse gráfico começa em 1975, vai até 2005. Reparem aqui, no ano 2000, ele estava no máximo, atividade solar. E foi caindo, 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 caindo. Essa atividade se tornou mínima no ano de 2009, mais ou menos aqui. A gente tem ela desse lado aqui, essa curva, só daquela época. Reparem aqui, ó, o gráfico da atividade solar. Começamos aqui no ano 2000, que é exatamente quando ela estava no máximo, que a gente viu do lado de lá, e ela só veio diminuindo essa atividade solar. Diminuindo, diminuindo, ó. No ano de 2009 ela atingiu o mínimo, e agora já está voltando a subir, devendo chegar mais ou menos aqui assim por volta do ano 2020, no máximo novamente. O que acontece normalmente no planeta, desde a pré-história, desde o início do planeta, é que mais de 90% da nossa temperatura é determinada pela atividade solar. Quando a atividade está em alta, a temperatura da Terra aumenta. Quando ela está em baixa, a temperatura diminui. A gente pode ver isso nesse gráfico aqui. Vocês reparem, a temperatura é em vermelho, concentração de CO2 é em azul e a atividade solar é em laranja. Então, vocês reparem aqui, a atividade solar, ó, ela dá uma aumentada, a temperatura dá uma aumentada. Ela dá uma caída, a temperatura acompanha. A atividade solar sobe, a temperatura sobe também. A atividade solar desce, a temperatura, parou de acompanhar. Por que será que a atividade solar parou de influenciar o clima da Terra? Por que a temperatura, a partir daqui, ela não desceu como aqui embaixo, acompanhando as atividades solares? Por que será? O que explica isso? Será que tem algo muito mais relacionado com a
temperatura do planeta que a própria atividade solar? Gente, observe a linha azul, é a concentração de CO2. Olha o que aconteceu com a concentração de CO2. Olha o que aconteceu com a temperatura. A concentração de CO2 é poluição. Repare que ela começou a subir violentamente a poluição a partir de 1960. A partir daqui, ela só foi disparando e a temperatura aumentou. O que vai acontecer se a gente não bloquear essa explosão que está acontecendo no planeta inteiro de poluição? Os primeiros sintomas já são sentidos. Essa aqui é a geleira do Himalaia. O Himalaia já está derretendo. Ele está derretendo em uma velocidade espantosa. O maior paredão de gelo do Himalaia derreteu 150 metros nos últimos 10 anos. 150 metros a mais de altura. Em 30 anos, segundo alguns estudos, não tem mais gelo na cordilheira do Himalaia. Os principais rios da China e da Índia dependem do degelo do Himalaia no verão. E isso vai colocar 1,5 bilhão de pessoas sem água para beber e para plantar. Porque os rios que nascem na região do Himalaia, eles passam por uma área que não chove praticamente. Se não for pelo degelo, nem rio existiria naquela região. Agora, o mais incrível é o seguinte: a gente sabe de e-mails interceptados na internet que revelam que tem políticos nos Estados Unidos e provavelmente no mundo inteiro pagando cientistas inescrupulosos para que mintam e digam para o povo que não tem aquecimento global. Olha aqui para vocês verem a geleira Pedersen. Essa foto foi tirada em 2005. Vejam como era a geleira em 1920, no mesmo mês. Reparem que é o mesmo lugar, são as mesmas montanhas, tiradas do mesmo ângulo. Como querem dizer que não existe aquecimento global? Como querem dizer que o aumento da poluição não influi no aumento de temperatura global? O que querem enganar a gente? Onde o mundo político vai nos levar? Reparem uma coisa: o gelo que boia sobre o mar, formando os icebergs do polo, essa geleira nunca foi perdida em toda a história do planeta depois que cessaram as grandes explosões vulcânicas. Porque a grande explosão vulcânica é o que provavelmente determina nossas eras glaciais, a idade do gelo. E elas provavelmente não acontecerão mais. Se a gente perder nossas geleiras, muito provavelmente não as recuperaremos de novo. A temperatura do mundo inteiro vai aumentar acompanhando a temperatura dos oceanos, até que a vida no planeta se torne impossível. Se você quer saber algumas hipóteses sobre como podemos estar conduzindo o planeta e por que tem gente
investindo milhões para esconder isso de nós, venha para o nosso grupo Democracia Direta Já. Entre no Facebook e digite em seu buscador Democracia Direta Já. Obrigado. O que pode ser feito para evitar tudo isso? Não tenha dúvida, se não mudarmos o sistema político, o mundo caminhará para catástrofes no clima e na economia. Atualmente, vivemos num sistema burro e ineficiente que premia os erros em vez dos acertos e por isso mesmo está condenado ao fracasso, já que não tem estímulos para evoluir. Não é mais possível que a especulação financeira, os senhores do mercado, a ditadura do mercado, continue a ditar as regras no mundo, tomando todas as decisões que lhe influem em nossas vidas. Essas pessoas conseguiram ficar bilionárias porque só pensam em dinheiro. Não é errado buscar a prosperidade, mas com certeza existem coisas que valem muito mais que dinheiro e não recebem a devida importância porque quem manda atualmente só pensa em seus lucros. É preciso ter cuidado com isso. Não podemos deixar que pessoas inescrupulosas tomem todas as decisões por nós. Seu orgulho as faz se preocupar apenas com quem morrerá mais rico um que o outro. Pessoas assim já mandaram lançar 2 bombas atômicas no Japão, mataram 5 milhões de judeus no Holocausto e 5 milhões de ucranianos na antiga Rússia, confiscando suas colheitas. Na China, mataram 70 milhões de pessoas para instalar um regime onde a propriedade privada ficaria nas mãos do Estado, controlada pelos políticos. E depois descobriram que isso emperrava o desenvolvimento do país, passando a estimular novamente o setor privado, ou seja, promover o maior genocídio da história em vão. Não confiem nos políticos. Eles são praticamente todos iguais. Podem ser de esquerda ou de direita. Estão ali apenas para beneficiar a si mesmos e por isso não nos representam. A ditadura do mercado acumulou tanta riqueza que hoje tem trilhões de dólares à disposição para se manter no poder, comprando tudo e a todos. Por isso não existe mais política, compromisso, vergonha na cara. Praticamente todos estão, em maior ou menor grau, comprometidos com o sistema. Eles não se limitam apenas a comprar políticos. Subornam partidos inteiros, ONGs, sindicatos, rádios, jornais, TVs, blogueiros e, pasmem, até movimentos sociais, alguns apenas com um bom emprego. É uma verdadeira covardia o que fazem com o povo desse país. Primeiro, o Brasil, que é a 6ª economia do mundo, que só tem 5 países na sua frente, proporciona ao seu povo um padrão de vida inferior ao de 83 países. Nossa riqueza não é revertida em benefício do povo. E isso traz problemas como a fome, que durante a infância pode deixar até sequelas no cérebro das pessoas. Depois, com toda essa riqueza, entregam ao povo um dos piores sistemas de ensino do mundo, onde os jovens não aprendem o raciocínio crítico, nem o interesse pela política, entre outras coisas. É preciso saber separar política de político. Política é o que há de mais nobre e útil para o povo de um país, e não pode ser desprestigiada. Quem não vale nada e não merece nossa atenção são os políticos, que agem como verdadeiros parasitas, justamente porque o povo não aprendeu a debater a política. Para completar,
fazem o povo passar por uma verdadeira lavagem cerebral desde a infância, seja na escola, nas propagandas das ruas, nas TVs, jornais e revistas. O povo aprende que o bonito é ser bobo, que criticar é ser mal educado e política é coisa de ladrão. Não bastasse tudo isso, ainda vem a pior e mais traiçoeira armadilha. As pessoas simples, que passaram por todas essas dificuldades, percebem que existe algo errado na economia, na educação, na saúde, em várias áreas, mas principalmente no meio ambiente. Quem não percebe que a cada ano faz mais calor? É aí que vem a covardia. Essas pessoas mais simples se preocupam e querem fazer algo. Só que por sua própria situação têm dificuldades de receber informação, de formar propostas, de se organizar e partir para ações concretas. Elas até poderiam tentar fazer qualquer coisa, mesmo que precariamente. Só que quando começam a buscar informações, acabam se deparando com os movimentos sociais, sejam eles da economia, da educação, da saúde, de tantas áreas, mas principalmente do meio ambiente. A pessoa humilde, quando toma contato com eles, fica logo maravilhada. Como falam bonito, como são tão espertos, como são tão bacanas. E aí se completa toda aquela ação meticulosamente armada em cima do povo, porque essa pessoa humilde acaba se sentindo satisfeita, vendo que tem gente muito competente, já lutando por seus ideais, e acaba achando-se ridícula, sem saber nem como ajudar o tal do movimento social. Vai embora para casa sem se interessar em fazer mais nada, porque pessoas bem mais capacitadas já estão fazendo tudo o que é possível pela sua causa. Só que o que o cidadão comum não sabe é que ali está um grupo subornado, que conta com grandes recursos justamente para fingir fazer alguma coisa e desestimular quem tem menos condições para que faça efetivamente algo pelo seu ideal. É isso mesmo. Somos enganados o tempo todo, em todos os lugares, desde crianças. Algo premeditado, cuidadosamente planejado. A maior prova disso encontramos na imobilidade da grande maioria dos movimentos sociais, que podem, mas não fazem nada de efetivo para resolver os problemas do povo. Chegaram ao ponto do sistema político comprar todas as emissoras de TVs, jornais, revistas, para que escondessem a maior manifestação desde as diretas já, que foi feita pela natureza, contra Belo Monte e o novo Código Florestal durante a Rio+20. Essa ação é vergonhosamente auxiliada pela maioria dos movimentos do meio ambiente, que nem ao menos tocaram no assunto e se fazem de despercebidos. Mas a gente está aqui para dizer sim, os brasileiros são responsáveis e, mesmo com toda essa opressão, preocupam-se com a natureza, saindo às ruas para fazer a maior manifestação dos últimos tempos. Nós, da democracia direta, entendemos que a solução de tudo está em cada um de vocês. O povo é absolutamente incorruptível, porque ninguém tem condições de comprar toda a população. Por isso propomos um sistema onde as decisões políticas possam ser decididas pela própria população sempre que for necessário, através do direito de se convocar plebiscitos e referendos. O referendo serve para derrubar leis. Com ele, poderíamos derrubar o novo Código Florestal, que permitirá destruir uma grande parte da Amazônia, aumentando o aquecimento global, além da lei que aumentou o salário dos políticos de 16 para 27 mil,
criando um clima de verdadeira palhaçada no país. Com plebiscitos, poderíamos propor leis e medidas, mas desde que estejam dentro do orçamento da União e rigorosamente de acordo com a Constituição, pois democracia direta não é a casa da sogra, mas sim um exemplo de ordem e justiça encontrado em todos os lugares do mundo onde o povo conquistou esses direitos. Como alguns poucos exemplos de plebiscitos, onde o próprio povo proporia a mudança e depois decidiria no voto, podemos citar essas 8 propostas a seguir. Primeira, o fim da imunidade dos políticos, que não podem ser presos. Segunda, que a corrupção seja um crime hediondo. Pegou em flagrante sem justificativa, vai para a cadeia. Terceira, o fim do voto secreto no Congresso, onde ninguém sabe se o político votou contra ou a favor do povo. Depois, cobra a população dizendo que não sabe votar, esquecendo que não tem nem como se fiscalizar direito os atos deles. Quarta proposta, aplicar 10% do PIB na educação, dobrando a verba dessa área, para que as crianças mais carentes passem o dia inteiro na escola, recebendo um ensino melhor e uma boa alimentação. Em quinto lugar, que seja interrompida a construção das hidrelétricas da Amazônia. Sexta proposta, que seja criado um fundo contra a poluição, administrado e fiscalizado pela própria população, com recursos vindos do aumento do IPVA de veículos movidos a diesel e gasolina, nossos veículos poluentes. Sétima, que os prefeitos municipais sejam responsáveis pela guarda dos menores de rua e deficientes mentais, como se fossem verdadeiros pais dos mesmos. Oitava proposta, a regulamentação do que vem a ser a função social da propriedade imóvel, uma exigência constitucional que desde 1988 os políticos se omitem em regulamentar, a qual deveria dizer o que é necessário para que uma propriedade imóvel seja considerada dentro da lei e possa ser protegida por ela. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Com o direito de convocar plebiscitos, o próprio povo poderá regulamentar a questão da terra, democratizando seu uso e impedindo a especulação imobiliária. Não é mais possível que os parasitas dos políticos continuem comprando todas as terras do Brasil e praticamente sem pagar imposto, enquanto pessoas precisam dormir nas ruas porque não têm direito a ter um lugar para construir um barraco. A terra é um direito natural de todo ser humano, porque já foi deixada pronta para nós pela natureza, assim como a água da chuva, do mar e dos rios, os raios do sol e o ar que respiramos. Temos direito a todas essas coisas e devemos lutar pelo que nos foi confiscado. Isso acontece porque a lei é feita por eles mesmos. Se o povo regulamentasse essa questão, poderíamos propor que o IPTR, Imposto Territorial Rural, fosse multiplicado 1000 vezes em seu valor, num círculo de 10 quilômetros em volta da área urbana dos municípios, exatamente onde os especuladores compram vastas áreas de terra e deixam criando mato até que se valorizem. Podemos e devemos acabar com isso, assim como determinar que imóveis acima de 1000 metros quadrados possam ser desapropriados pelo valor venal,
e que, quando devam mais da metade do valor em impostos, sejam compulsoriamente desapropriados pelas prefeituras. Seria possível também tornar obrigatório para esse tipo de imóvel, que é uma propriedade maior e mais valiosa, que estejam com todos os impostos em dias e sem parcelamentos para poder entrar na justiça pedindo reintegração de posse. O povo pode e deve fazer isso. Somos nós que pagamos os impostos e num percentual igual ao dos ricos. Toda vez que um cidadão comum compra um saco de feijão, ele está pagando o mesmo imposto que um milionário. Somos nós que damos emprego aos políticos e pagamos seus salários. E não é possível que os papéis sejam invertidos e eles venham dizer o que deve ser feito no país. Como conquistar o direito aos instrumentos de democracia direta? Essa questão começou a ser debatida depois que os políticos aumentaram seus salários de 16 para 27 mil, alguns anos atrás. Os debates e a construção da proposta de iniciativa popular para a democracia direta levaram mais de um ano para serem concluídos. Essa proposta foi criada por várias pessoas que preferiram permanecer no anonimato, deixando o projeto como sendo totalmente do povo. Nosso grupo da Democracia Direta Já apenas adotou a proposta, da mesma forma como esperamos que outros grupos façam o mesmo. A iniciativa popular é um projeto de lei do povo, que precisa reunir cerca de 1,5 milhão de assinaturas, as quais necessariamente devem ser feitas no papel, porque a lei assim exige. Por isso, assinaturas online, pela internet, não têm valor algum. A diferença é muito grande. Uma vez reunidas essas assinaturas e protocoladas em Brasília, eles são obrigados a votar nossa proposta, marcando até dia para isso. Dessa forma, abrem espaço para uma imensa manifestação popular no dia da votação, momento em que eles sentem na pele a força do povo, na hora e local certos. Por isso, até hoje, todas as iniciativas populares foram aprovadas, porque quando o chefe da segurança olha para fora e diz que não tem como conter a multidão, eles tratam de aprovar o pedido popular sem pestanejar. Até hoje foram 4 projetos apresentados e todos eles aprovados. Temos a Lei dos Crimes Hediondos, que endureceu a lei penal, a Lei do Sistema Financeiro de Habitação, que facilitou a compra da casa própria, o Ficha Limpa, que já está valendo para esse ano, e a Lei da Compra de Votos, que caçou até governador de estado por causa dessa prática. Como que a lei do povo não tem força? O projeto de lei de iniciativa popular, que chamamos de Democracia Direta Já, é simples e direto, sem dar espaço para qualquer tipo de manipulação pelos políticos. Pede tão somente que o povo tenha acesso à convocação de plebiscitos e referendos, a fim de que a gente conquiste o direito de propor e derrubar leis, como eles fazem há muito tempo. Como funciona a Democracia Direta Já? Ela é uma campanha de coleta de assinaturas, um abaixo-assinado em documento oficial, que precisa ser feito no papel através desse formulário próprio. Vocês podem imprimir o formulário em qualquer lan house, digitando esse endereço. O formulário é simples, exige tão somente o nome completo, que não pode ser abreviado, data de nascimento, marcando dia, mês e ano, o endereço, anotando primeiro o nome da rua e o número, depois a cidade e o estado, os dados do título de eleitor, anotando seu número, a zona eleitoral e a seção, além da cidade onde vota. Todos os dados da última linha são do título de eleitor. E, finalmente, no espaço bem à direita, a assinatura de quem apoia o projeto.
Muita gente não terá os dados do título de eleitor em mãos. Nesse caso, você deverá marcar o nome completo da mãe da pessoa atrás do formulário de assinaturas. Marque o nome completo sem abreviar, atrás da folha onde ela assinar. Dessa maneira, a gente pode pegar os dados dela na internet, no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Você tem um importante papel em todo esse processo e pode ajudar muito pegando assinaturas com os vizinhos, colegas de trabalho, escola e com seus parentes. Preferimos que nos entreguem pessoalmente as assinaturas. Vocês podem acompanhar nossos eventos pela internet e entrar em contato por e-mail. Mas se preferirem também, podem enviar as assinaturas pelo correio no seguinte endereço: Democracia direta se faz com muita participação. Você é indispensável. Participe também. Seja um voluntário. Precisamos de pessoas para ajudar nas coletas e divulgação. Temos estrutura para imprimir panfletos e formulários através de doações, além de transporte e alimentação. Se pelo menos 1% dos aposentados e desempregados do país entrarem nessa campanha, muito em breve os políticos serão obrigados a aprender uma lição, que devem nos respeitar, porque somos nós que lhes damos o emprego, pagamos seus salários e temos o direito de escolher o que queremos para esse país que ajudamos a construir. Venham conosco, olhem uns para os outros, reflitam sobre qual mundo queremos deixar para as próximas gerações. Acabamos de provar a todos vocês que os políticos têm bons motivos para querer que a gente morra. Não podemos esperar nada deles. É hora de nos unirmos. Onde o povo conquistou esses direitos, em países como a Noruega, Islândia, Suécia, Canadá, Austrália, Irlanda, Suíça, Estados Unidos e outros, é justamente onde se tem os mais elevados IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o padrão de vida das pessoas. Vejam vocês mesmos as colocações. Não estamos brincando. Desafio a todos que pesquisem os links, os endereços de internet que deixaremos no final. Vocês podem comprovar todas as informações aqui prestadas. Não esperem nada das TVs, nem dos políticos. Se nós mesmos não lutarmos por esses direitos, seremos eternamente um povo escravo. É certo que nossa democracia trouxe muitas conquistas para todos, mas também é certo que precisamos de muito mais. Não somos contra, nem defendemos esse ou aquele governo, mas sabemos que qualquer um que entra lá em cima, apesar de poder melhorar muita coisa, está sempre de mãos amarradas com aqueles que lhes deram dinheiro para a campanha eleitoral. O processo de luta por democracia direta, pela emancipação política de nosso povo, só precisa da participação de vocês. Recentemente, nossos irmãos da América do Sul, como a Bolívia, a Venezuela e a Nicarágua, além de países de outros continentes, como as Filipinas, Lituânia, Letônia e Estônia, já conquistaram esses direitos. E isso foi feito de forma tranquila, dentro da lei, sem conflitos nem guerras, requerendo tão somente a conscientização do povo que precisa despertar para a realidade dos seus direitos que lhes foram retirados. Não estamos brincando. Reflita muito. Qual mundo deixaremos de herança para nossa juventude? Se você ainda tem dúvidas sobre a questão climática, mesmo assim, deve lutar pelo direito de convocar referendos e plebiscitos, a fim de esclarecer essas mesmas dúvidas, pois nesses processos
um amplo debate nacional é aberto oficialmente, com horário obrigatório na TV, onde recebemos informações oficiais, seguras e principalmente contestáveis. Se alguém disser besteira, no outro dia será desmascarado em público, podendo até ser processado. E ao final de todo o processo de plebiscito e referendo, é o povo que decide a questão no voto, dizendo o que o governo deve fazer. Mas se você não se importa com tudo isso, se acha que ainda vai demorar, aqueles que não estão dispostos a lutar por seus direitos, de pegar assinaturas, debater o assunto e ir nas manifestações, por favor, pelo menos informem as crianças. Expliquem o problema para elas, porque serão os mais jovens que sofrerão as piores consequências. Eles merecem essa chance. Eles também têm o direito de lutar pela própria vida, quando quem devia fazê-lo acaba se omitindo. Obrigado. Agora vamos para a parte mais importante desse documentário. Aqui a gente vai tratar de onde vieram as informações. Gente, estudem. A gente precisa se atualizar. Precisamos pesquisar. A gente não pode permitir que os outros nos enganem. A falta de conhecimento que a gente tem é a arma deles. A gente precisa se vacinar contra a fraude nos meios de comunicação. É trabalhoso, mas vale a pena, porque aí vocês vão ver como o que foi tratado aqui é extremamente sério. E mais ainda, vocês vão perceber como vocês estão sendo enganados pelos meios de comunicação. Pesquisem os links abaixo. São todos endereços de internet que vocês podem ir numa lan house, vocês congelam, quem não tem computador congela a imagem, anota num papel esse endereço com cuidado, porque tem vários pontos, anota com atenção, leva numa lan house e pesquisa o endereço. Ele começa aqui com um cientista sueco que está denunciando para o mundo a irresponsabilidade dos meios de comunicação, que estão tratando pessoas trambiqueiras, pessoas que não têm autoridade nenhuma, que vão na televisão, no rádio, nas revistas e falam o que quer como se fossem verdadeiros cientistas credenciados. Depois aqui vem um outro vídeo onde a gente tem um dos maiores cientistas vivos que comenta as consequências do aquecimento global. Ninguém sabe ao certo quando que vai começar os principais sintomas, mas é certo, segundo James Lovelock, ele não fala em milhões, ele fala em bilhões de pessoas desabrigadas e morrendo de fome, porque o que vai prejudicar as pessoas não é o calor em excesso, mas sim a perda das colheitas por causa do clima que vai bagunçar. A Terra tem mais de 6 bilhões de habitantes. Como é que vai ter comida para todo mundo se praticamente todas as colheitas do mundo forem perdidas? Na sequência vem um jornalista científico que também denuncia a irresponsabilidade dos meios de comunicação. Aqui vem o link da Sempretops, que classifica os países de acordo com o padrão de vida da população. Vocês vão ver que os primeiros colocados são todos os países onde o povo tem acesso aos instrumentos de democracia direta, plebiscito e referendo. Depois vem o site do IPCC, que é uma associação internacional de cientistas ligados à ONU. Eles fazem um trabalho rigorosíssimo, muito sério e extenso.
Todos os trabalhos são publicados em periódicos científicos e catalogados no site. Vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar muitos gráficos, muitas informações que colocamos aqui nesse estudo, nesse endereço. O mesmo ocorre com a NASA, que embora seja ligado ao governo americano, é um órgão totalmente independente e muito respeitado em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, eles foram de frente, eles bateram de frente contra o governo Bush. Não quiseram saber de interesse econômico, de especulação, de nada. Eles falaram categoricamente: existe aquecimento global e o homem é quase certo que seja o responsável. E então tem que ser respeitado. Aqui vem um site de um estudante que está informando, explicando por que os trabalhos científicos têm que ser necessariamente publicados em periódicos científicos. Caso contrário, não tem a mínima autoridade. Vem aqui o site do 15O Ocupa Brasil, é um blog, o blog do nosso grupo. Tem muita informação, muita mesmo, tanto da parte política, a parte técnica, a luta por democracia direta no mundo inteiro e informações sobre o meio ambiente. Vale a pena participar. Depois vem o grupo de estudos, que é um grupo que foi criado principalmente para divulgação e debate sobre democracia direta no Facebook. Quem puder, participe, que vocês vão receber informações sobre nossos eventos e vão poder encontrar diretamente conosco. Vale a pena vocês pesquisarem os arquivos do grupo. Fica no centro da página, bem em cima, embaixo das fotos do mural. Entre lá, tem muita informação. São arquivos extensos. Aqui tem um link que fala sobre a Bolívia, onde o povo conquistou direito à democracia direta. Para vocês terem uma ideia, os políticos tiveram que consultar o povo por plebiscito para saber se o povo permite passar uma estrada numa de suas reservas florestais. Lá os políticos não fazem o que bem entendem, não é palhaçada. E é isso que a gente quer trazer para cá. A seguir aqui vem os detalhes da nossa proposta de iniciativa popular no grupo do Facebook, vale a pena ver. Aqui a gente trouxe um link de uma votação que fizeram em Brasília, onde os deputados não aprovaram o imposto sobre grandes fortunas. Como será que o povo votaria se decidisse isso num plebiscito? É esse tipo de coisa que a gente tem que refletir. Em seguida aqui vem o link dos islandeses, que é o povo com o melhor nível de vida do mundo, como eles saíram da crise, prenderam o banqueiro especulador, tudo através tudo iniciou com um processo de plebiscito, e hoje eles terminaram de redigir a nova Constituição do país com a participação de toda a população pela internet. Aqui é uma campanha para não anular o voto, não deixar de votar. Se você é politizado, se tem condição de escolher um candidato melhor do que o outro, não deixe de votar. O voto é sua arma, embora ele não valha muito, ainda é a única coisa que a gente tem contra eles. Deixar de votar, votar nulo, votar branco não anula a eleição. E mesmo se anulasse, eles teriam que fazer outra, não ia resolver nada. Se você quer protestar, faça o seguinte: vote em quem nunca foi eleito, que aí a gente tira tudo aquela corja de parasita, aqueles macacos velhos que só sabem roubar a gente. Aqui vem um vídeo do YouTube com uma entrevista de um cientista brasileiro, de um grande cientista brasileiro, o José Goldenberg. Ele fala por que a gente não pode destruir a Amazônia com desmatamento. Agora aqui, esse vídeo do YouTube aqui, da Venezuela, é muito importante, gente. Nós não temos como colocar toda a informação na cabeça de vocês. Vocês têm que ter um pouco de esforço, um pouco de empenho, vocês têm que pesquisar, têm que estudar. Olhem esse vídeo, é mais de 1 hora, mas ele mostra como que os países ricos, no caso os Estados Unidos, fazem de tudo para que os países pobres não avancem em sua democracia. Eles não querem que a gente tenha uma democracia igual a deles.
e fala também sobre o que está acontecendo na Venezuela, onde o povo conquistou o direito de convocar plebiscito e referendo. Vale a pena, não deixe de ver esse vídeo, é muito importante. Abaixo aqui segue uma tese da USP, no estudante universitário. Ele fez um doutorado falando sobre o RICAL, que é um instrumento de democracia direta que permite caçar os políticos no voto. Vale a pena também. Aqui a página do YouTube da Democracia Direta Já. Vocês vão ter algumas informações sobre democracia direta em vídeo, bem light para ouvir. E vão ter aí um exemplo aí, várias filmagens aí da coleta de assinatura que a gente faz na rua. Tem Curitiba, no Rio, São Paulo, vários locais. Vale a pena. Aqui vem as fotos do perfil Democracia Direta no Facebook. É o perfil pessoal de um grupo, mais de uma pessoa que move esse perfil. E é importante pelo seguinte, é o link da página de foto dele. O que acontece? Ali tem as fotos dos gráficos, das fotografias, das informações, e se você olhar do lado dela tem a origem, para você pesquisar na internet e ver de onde que veio. Você vai ver que são de sites confiáveis, de sites da NASA, sites do IPCC, que é ligado à ONU. Isso aí são sites rigorosíssimos, super seguros. Então é importante a gente não deixar se enganar. A gente tem que ir atrás da informação, tem que saber direito de onde que vem as coisas, porque senão enrola a gente. Abaixo aqui vem o link do Scribd, que é onde está o formulário para impressão da coleta de assinatura. A gente tem deixado por onde passa vários formulários para quem se interessar em pegar assinatura. É só tirar cópia e correr atrás, com os amigos, com os parentes, com todo mundo. Mas você pode mandar ir numa lan house e imprimir o link, imprimir o formulário através desse link. Depois também tem o endereço aqui, para quem quiser mandar pelo correio. Não deixe de nos avisar no e-mail. E é isso aí, pessoal. A gente convida a todos para uma grande manifestação que vamos fazer dia 7 de setembro no MASP, em defesa do meio ambiente e da Amazônia. Esperamos todos vocês lá. Obrigado.